Paz do Senhor, minha sogra. Tá me ouvindo bem? Me ouvindo e me vendo bem? Se humilhar, orar e me buscar, se este povo... Ah, que bom. Tudo tranquilo aí em Minas? Olá, Camila. Seja bem-vinda. Tudo bom? Paz do Senhor, Laila. Laila, a sua animação me contagia. Paz do Senhor, Edgar. Paz do Senhor, Lu. Tudo bom? Graças a Deus. Esperar só mais um minutinho, pessoal. Hoje o pessoal tá meio devagar. E eu achando que eu tinha entrado atrasado. Na verdade eu entrei um minutinho atrasado, né? Mas o povo hoje está mais atrasado que eu. Laila, como é que tá a leitura, Laila? Paz do Senhor. Kleber, Marluce, Soraya. Nossa, agora entrou Eliabe. Oh, Eliabe! Aí, eu tô trabalhando, Eliabe tá de folga. Brian. Nossa, agora entrou Irineia. Nossa, agora a gente já pode orar para começar, hein? Amados. Amém. Brian, tá quase na hora de voltar para casa, hein, Brian? Estamos aguardando vocês ansiosos. Eliabe, você tinha que estar... Boa noite, Pai Senhor, Josi Rui, né? Você tinha que estar na igreja domingo, Eliabe. Não sei porquê, lembrei muito de você durante a palavra. Depois, se você sentir vontade, você podia até assistir a pregação. Eu não conferi, mas com certeza deve estar salvo no canal da igreja. Você tem que dar uma olhadinha. Achei muito bacana. Isso, culto de domingo. Isso aí. Pessoal, eu queria orar com vocês. E como nós temos feito, eu queria orar de uma forma diferente, né, do que a gente costuma fazer. Eu queria te convidar a nós orarmos um trecho da palavra de Deus, né? Pai Senhor Josi, Pai Senhor Pastor. Então, você que está com a sua Bíblia aí aberta, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar pestes no meio do povo. Aí ele vem agora a resposta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e voltar dos seus caminhos maus e iníquos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Amém? Eu quero orar com você essa palavra. Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, que mesmo que o Senhor libere palavras de destruição, mesmo que o Senhor provoque o caos em meio à humanidade, e nós estamos vivendo em meio ao caos, a tua palavra diz, Senhor, que se o teu povo, Deus, que se chama pelo teu nome, Senhor, não há mérito nenhum em nós,
pela tua misericórdia, nós somos chamados teu povo, Pai. Tua noiva, a noiva do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Então tu diz que se a gente se humilhar, se nós se humilharmos, Pai, se nós orarmos, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, e nós estamos aqui para isso, Pai. A tua igreja está reunida aqui nesta hora, cada um na sua casa, Pai, mas unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito. Pai, reconhecendo que precisamos nos humilhar, precisamos nos arrepender dos maus caminhos, Senhor. Precisamos, Senhor, estar com o coração contrito, derramado diante do Senhor. E então a tua palavra diz que o Senhor ouviria a nossa oração, Pai. E nós queremos nesta noite, Deus, tomar posse da tua palavra, Senhor. Queremos que a nossa oração seja ouvida e queremos fazer o que for preciso para que nós possamos ser ouvidos pelo Senhor e possamos ouvir a vontade do Senhor. Esse é o nosso intuito, está alinhado com a tua vontade, Pai. Nós queremos entregar nas suas mãos a tua igreja, esta oração, em nome de Jesus. Amém. Pai Senhor Camila, Stefano, Pai Senhor Marcelo. Então, amados, eu vou deixar o fundamento da oração por último, mas vocês têm visto que eu já tenho abordado aqui uma prática, igual eu disse para os irmãos que eu aprendi, que é sobre orar a palavra de Deus, né? Nós gostamos muito de orar e o que está na nossa mente, na nossa cabeça, o que a gente quer. E eu achei muito bacana essa questão de orar a palavra. Então tá, amados, nós estamos falando sobre uma sequência de estudos, né? E eu fiquei orando ao Senhor quando o pastor falou para eu assumir as terças-feiras, né? Eu fiquei orando a Deus e me veio à mente sacrifício. Quem está desde o começo acompanhando, nós ganhamos uma terça-feira falando sobre sacrifício, sobre entregar o que nos custa, sobre sair dessa vida de crente superficial, de crente de teoria das prosperidade, de uma igreja escapista, como o pastor fala, que eu gosto de dizer, que Deus vai livrar de tudo, né? E falamos bastante sobre isso, e depois começamos a falar sobre os fundamentos, o que é fundamental na vida de um crente. Então na terça-feira passada nós falamos sobre a palavra de Deus. Amados, falamos sobre parar de usar a Bíblia como um amuleto e usar ela como realmente a palavra de Deus. Assim como vocês estão me ouvindo agora, a gente tem que abrir a Bíblia e ler ela e acreditar que é Deus falando conosco. Então por isso que eu fiz questão de ler esse versículo, porque quando você abrir sua Bíblia em Crônicas 2, 2 Crônicas 7, a partir do versículo 14, você tem que olhar para isso e pensar assim, é Deus que está falando isso comigo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, amados, a gente tem que olhar para isso e acreditar, Pastor Mônica, Pastor Neck, Rosinete, Ariane, Pastor a todos. E acreditar, amados, realmente que é Deus que está falando isso conosco, né? Acreditar que é Deus que está falando, é a voz, é a boca de Deus falando conosco. Tem hora que a gente acredita, mas não nessa profundidade, né, sobre a Bíblia. Pai Senhor, tia Adriana, tudo bom aí em Guarapari? Então, amados, nós vamos falar hoje sobre um segundo fundamento, que é sobre o jejum. O jejum, amados, é algo que faz parte da minha vida desde que eu sou criança, né? Tem alguns jejuns que eu participei que eu lembro assim como se fosse hoje. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe convocou, né, a nossa família, eu, Priscila, Camila e ela, para jejuarmos quando meu tio Carlos, né, meu finado tio Carlos, tinha sido baleado, né, estava internado, né, e a gente entrou num jejum pela vida dele. Eu lembro quando a minha tia Kelly, né,
serva de Deus lá da igreja de Vila Velha, ela, né, sempre de muita oração, muita consagração, e ela marcava jejuns para os jovens, né? E eu lembro de uma vez que ela marcou um jejum num domingo, e eu não sei se ela esqueceu, não lembro se ela fez de propósito, se ela esqueceu, mas ela marcou o jejum, mas num dia que teve um café da manhã coletivo da igreja inteira. E quando a gente chegou na igreja, estava aquela mesa farta de guloseimas. E a gente ficou, ó, libera a gente no jejum aí, vamos jejuar outro dia, vamos entregar esse jejum. Não pode ter jejum no dia que a igreja está fazendo um café da manhã, né, coletivo. E foi muito engraçado, amados, essa cena, né? Então, Pai Senhor, Brunão, Pai Senhor. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre o jejum. Eu tava com muita vontade, amados, de que hoje eu já conseguisse fazer uma live, uma coisa diferente, entende? Onde é que a gente pudesse interagir de uma forma mais online, né? Mas tem um delay aqui muito grande, ia ficar muito maçante o estudo. Porque hoje era um dia que eu queria ouvir o que os irmãos pensam sobre o jejum e quais são as dúvidas dos irmãos sobre o jejum. Então o que eu queria combinar com você? Eu vou dar uma explanada sobre algumas coisas aqui sobre o jejum e eu queria que você se sentisse encorajado e assim, né, empenhado, né, a nos mandar as dúvidas que você tenha sobre o jejum. O canal que você quiser usar, se você tem meu zap e quiser mandar as dúvidas sobre o jejum, se você quiser mandar aqui no canal da igreja, né, depois eu e a Soraya damos uma compilada aí, para que a gente na terça-feira que vem pudesse, se você falar, ó, eu vou mandar minha dúvida aqui, mas não queria que você falasse meu nome, não queria me expor, sem problema, a gente, né, não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente tenha um estudo que preencha as necessidades da igreja, entende? Então, para isso, a gente também precisa ouvir os irmãos. Então, tá bom, amados. Então, vamos falar sobre o jejum, né? Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu encontrei, né, fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei um material na internet muito bom, muito bacana, do Luciano Subirá. Depois eu mando o link lá no canal da igreja e depois a Soraya, quando editar o vídeo, coloca também. Muito bacana, falando sobre o jejum, né? Um material um pouco amplo, nós vamos falar sobre tudo, mas muito, muito proveitoso, muito proveitoso. Então eu queria, né, deixar claro aqui que parte desse estudo, né, boa parte dele, veio dessa fonte aí, que é um estudo que está disponível na internet, do Luciano Subirá, e nós vamos, né, fazer as nossas colocações óbvias e o que Deus falou no nosso coração. Então, amados, é bom a gente entender, né, começando aí, que jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos. Por um período que você define, né? Então o jejum ele é abstinência de alimentos, seja total ou parcial, por um período de tempo e por um propósito. Tem que ter um motivo para você estar jejuando. Nem que o motivo seja assim, Senhor, eu estou jejuando para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu possa me aproximar de ti, para que eu possa estar me santificando, mesmo que seja por motivos nobres, mas tem que ter um propósito, né? Ficar sem comer, sem propósito, é dieta, né? Não é jejum. Acho que a Soraya até botou nos stories, acho que os stories da página da igreja, essa fala. Então vamos lá, amados. Eu hoje vejo o seguinte, que quando a gente fala de jejum, a gente tem alguns extremos na igreja. As pessoas que não conhecem, ou se conhecem, não acham que é uma prática relevante, né?
e aqueles que têm uma visão distorcida do jejum, consegue entender? Então a gente tem uns que não praticam, seja por falta de conhecimento ou porque não vem significância nisso, e os que usam o jejum de uma forma distorcida, né? Como é que eu vou dizer? Eu já vi muito isso acontecer, né? Eles dão uma ênfase para o jejum como se o jejum, amados, fosse, como é que eu vou dizer, uma moeda de troca, entende? Eu vou jejuar para que o Senhor ouça o que eu quero e me dê algo, entende? Não que você não possa jejuar para um propósito que você queira alcançar, mas o jejum não pode ser uma moeda de troca, entende? Eu vou jejuar porque eu jejuando, é como assim, eu vou jejuar porque aí eu acordo a Deus, eu desperto Deus para que Ele me atenda, como se Deus estivesse dormindo, entende? Então não é esse o objetivo do jejum. Pode ser por um propósito, mas não é para que Deus ouça e atenda o que você quer, mas é jejuar para ver se o seu propósito está alinhado com o que Deus quer. Vamos por partes. Vamos um passo de cada vez. Então, amados, o jejum é uma prática na vida do homem desde os primórdios, né? Então a gente tem registro de jejum desde o livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 27. Nós já temos, Pai Senhor Silvano, Pai Senhor Joana, nós já temos registro de jejum, né? Então, amados, eu queria que ficasse claro para a igreja, para você que está me ouvindo, que o jejum não pode se tornar mais um amuleto da sua religiosidade. Agora eu estou com um problema que agora precisa de jejum. Aí você tira o amuleto do jejum e jejua. O jejum tem que ser uma prática a qual Deus esteja te despertando a fazer. Eu tenho falado muito com a igreja sobre o jejum, porque pode ser, não estou afirmando, mas pode ser, que Deus esteja querendo despertar a igreja. E se essa for a vontade de Deus, eu quero ser essa voz que está te despertando e te incomodando por jejum. Então não é assim, qual amuleto que eu vou usar agora? Eu vou usar agora o amuleto Bíblia, porque eu vou abrir um versículo aqui e o versículo que Deus me der eu vou usar como um amuleto para que a minha vontade seja feita. Não, a Bíblia não deu certo, agora eu vou usar o amuleto jejum, entende? Porque o problema está tão grande que só a Bíblia não deu certo, aí agora eu vou usar o amuleto do jejum. Não é esse o objetivo, amados. Porque em Israel, o jejum acabou virando um amuleto. E Jesus veio e corrigiu duramente o uso do jejum de forma religiosa. Nós vamos ver mais à frente. Então, amados, em Israel, o jejum ele acabou virando algo institucional, instituído, né? Havia um dia do jejum, né? Se você lá em Levíticos 23, 27, vai falar que é o dia que o Senhor separou para que o povo se consagrasse e jejuasse, né? Então, tinha essa conotação. No Novo Testamento, igual eu falei com vocês, lá em Mateus 6, versículo 16, então Mateus capítulo 6, versículo 16, diz assim, Jesus falando, tá, amados? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer como homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, que é as pessoas perceberem, né, que eles estão jejuando. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o seu rosto, com o fim de que não percebam os homens que jejua, e sim ao Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Entende, amados? Então o objetivo do jejum não é te promover. Igreja, agora o Adson vai fazer 21 dias de jejum. Agora eu, igreja, vou fazer 3 dias de jejum total. Vou abdicar até de beber água. O jejum não tem esse objetivo, amados. O jejum tem que ser uma prática onde é que Deus está me despertando para um objetivo. Nós vamos ver que
o jejum sempre está associado a um objetivo. E um objetivo plausível, um objetivo santo, um objetivo onde é que Deus está te impulsionando a fazer. Amém? Amados, fiquem à vontade, tá? Eu estou olhando aqui, como vocês estão comentando pouco, dá tempo de eu ler sem atrapalhar e a gente vai trocando ideia, tá? Fiquem à vontade aí para contribuir. Amados, aqui eu vou falar sobre um trecho que eu achei muito bacana, que foi onde me chamou a atenção para esse estudo de jejum, que está lá em Lucas capítulo 5, né? Que é sobre Jesus, os discípulos e o jejum. Olha só, que bacana. Fala assim a palavra de Deus. Disseram eles, né, as pessoas. Os discípulos de João Batista, e bem assim os fariseus, frequentemente jejum e fazem orações. Os seus discípulos, né, falando para Jesus, entretanto, comem e bebem, né? Eles falando dos discípulos de Jesus. E olha o que Jesus fala, que interessante. Porém, Jesus lhes disse, podeis fazer jejum os convidados para um casamento? Enquanto está eles com o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Amados, eu falei, gente, que texto fantástico. Talvez você ainda não tenha se atentado o quanto esse texto é fantástico e esclarecedor. Olha o que Jesus está falando. As pessoas estão cobrando a ele. Poxa, por que até os fariseus, né, religiosos, eles jejuam, né? E os seus discípulos que estão junto com você, né, seguindo o que você diz que é o correto. Irineia, não faz spoiler, nós vamos falar de Isaías 58 ainda. Para com isso, Irineia. Então, amados, ele fala assim, olha, até eles jejum, por que os seus discípulos não jejum? E olha o que ele fala. Pode alguém jejuar numa festa de casamento, estando ainda o noivo presente? Ou seja, amados, os discípulos não precisavam jejuar, porque Deus estava com eles. O Deus encarnado estava com eles. Eles não precisavam buscar ouvir a voz de Deus, porque o Deus encarnado estava falando aos ouvidos deles. Entende? Então ele fala, haverá um momento onde é que o noivo será retirado. E aí haverá necessidade de que eles jejuem. Para quê? Para que eles tinham que jejuar? Para que eles pudessem alinhar os seus pensamentos, calibrar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque o Deus encarnado não estaria mais com eles. Então eles não jejuavam porque o Deus estava com eles. O alinhamento era feito face a face. Então essa ferramenta não se fazia necessária no aspecto de que os ouvidos deles ouviam mecanicamente a voz do Deus encarnado. Consegue entender? Então, quando fosse retirado, aí sim o jejum se faria necessário, porque eles precisariam ouvir a Deus não mais de forma mecânica, mas espiritualmente estarem alinhados com os propósitos de Deus. Consegue entender, amados? Então você começa a conseguir ser contagiado pelo real motivo de se jejuar, entende? Senhor, estamos com um problema de saúde na minha família, eu vou jejuar. Por que eu vou jejuar? Porque eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero estar sensível ao que fazer neste momento. O Senhor quer me usar para que eu ore, para que a pessoa seja curada. O Senhor quer me usar para que eu esteja preparado para consolar a família. Como o Senhor quer ser glorificado nessa situação? Então você jejua para que você afine, calibre os seus ouvidos para a voz de Deus, entende? Amém, glória a Deus. Então, amados, qual é o propósito então do jejum, né? Para que ele seja feito de forma correta, né? Aí vem o texto que a Irineia estava fazendo um spoiler aí com vocês, né? Lá em Isaías 58, versículo 3, diz assim: Por que jejuamos nós
e não atentas para isso. O povo de Israel falando, né? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? É o povo de Israel falando com o Senhor. Pô, eu estou jejuando, por que você não está me ouvindo? Né? É como assim, eu estou te entregando essa mercadoria, estou te entregando esse produto que é o jejum, por que o Senhor não me ouve? Né? Então Deus fala assim, Isaías 58, 3, né? Eis que no dia em que jejuares, cuidai dos seus perdão. Eis que no dia em que vocês estão jejuando, vocês cuidam dos seus próprios prazeres, dos seus próprios interesses, entendeu? E vocês trabalham e fazem tudo normalmente. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz. Entende, amados? Então o povo fala, nós estamos jejuando, por que o Senhor não ouve? E o Senhor vai e responde. Mas que jejum é esse? Que você jejua e continua fazendo as coisas erradas. Jejua e faz mal ao teu próximo. Jejua e fica fazendo coisas só do seu próprio interesse, né? Igual domingo eu falei na igreja, né? Quer entregar o seu dízimo, mesmo de coração, dá o dízimo do seu tempo. Entregue para o Senhor 2h30, 2 horas e pouquinho do seu dia para o Senhor. 2 horas e pouco do seu dia para o Senhor. Entende? Então ele fala aqui com o povo, como que eu vou ouvir se vocês estão jejuando e continuam tendo atitudes iníquas, né, de iniquidade, né? Então não adianta nada, né? Então, amados, o propósito do jejum, né? Lembra que eu falei? Todo jejum tem que ser de alimento, pode ser total ou pode ser parcial, mas tem que ter um tempo determinado e tem que ter um propósito. Então, sobre o propósito, o jejum não muda Deus, o jejum não vai mudar Deus, o jejum não vai fazer Deus mudar de opinião. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? O propósito de jejuar é mudar você, é alinhar você com os propósitos de Deus. Senhor, preciso entender quais são os seus propósitos na minha vida, no que está acontecendo. Eu preciso entender qual é a estação que a Igreja Presbiteriana da Renovação de José de Anchieta está passando. Como que eu vou alinhar com isso tudo? Então, Senhor, eu vou jejuar, porque eu preciso desentulhar, eu preciso me limpar, eu preciso tirar coisas, eu preciso matar, mortificar a minha carne, para que eu ouça a tua voz, né? Então o jejum vai mudar você, não vai mudar Deus, ele vai te ajudar a manter sensível ao Espírito Santo. Amém? Então a ideia é que você mate o seu eu. Se você for capaz de abrir mão de comer, de se restringir de alimento, né? Sentir fome mesmo, isso é sinal que você está disposto a matar a sua carne, entende? Mas eu nunca vi uma pessoa que estivesse jejuando mesmo com esse propósito, com essa intenção, falar assim, nossa, eu estava no meio de um jejum, já estava passando ali de 12 horas de jejum, de entrega com aquela fome, e ali falando assim, eu não vou arredar o pé, eu estou me consagrando, e pequei. Nossa, caí no pecado, olha, sabe aquele pecado de estimação? No meio do jejum eu cometi ele, nossa, estou lutando para não contar mentira, e no meio daquele jejum fervoroso eu contei uma mentira, entende? Eu forniquei, no meio daquele jejum já estava 18 horas de jejum, 18 horas de jejum, e aí eu fui e me prostituí, entende, amados? Então, amados, o jejum ele acaba te auxiliando no abandono de práticas que às vezes você não está conseguindo sozinho, entende? Eu não estou conseguindo sozinho. Então o jejum ele vem para te auxiliar, é um processo de santificação, de purificação. Amados, quando você consegue jejuar, amados, igual eu te falei, a gente não tem que ser como fariseus, mas Deus sabe o que eu vou falar agora.
não é com o intuito de glorificação, mas é intuito de dividir com os irmãos. Eu tenho certeza que você, que é filho de Deus, vai entender o intuito positivo do que eu vou falar agora. As pessoas que me conhecem sabem como é difícil para mim ficar sem comer doce. Eu já compartilhei com vocês, né? Quanto tempo eu estou tentando voltar com esse propósito aí que eu já consegui algumas vezes e não estava conseguindo. E, amados, depois daquele culto de domingo à noite, eu falei, Senhor, eu estou renovado, Senhor. Eu estou igual um áudiozinho que eu já mandei para os irmãos aí, um áudio muito engraçado. Eu estou assim, Senhor, eu estou querendo muito fazer a tua vontade, eu quero me alinhar, Senhor, eu quero estar disponível, eu quero acreditar que o Senhor cuida de mim, que o Senhor está reinando nessa situação toda, e eu vou conseguir. E aí, comecei de novo, amados. Amados, eu estava falando com um jovem agora, com um jovem que está passando um problema difícil, né? Ele frequenta a nossa igreja. Eu falei, meu irmão, hoje você está vivo, você acordou, então a misericórdia do Senhor se renovou, não importa ontem, vão agora, de agora para frente, vão cair para dentro, vão fazer acontecer. Então, amados, nossa, nem me falem, né? Tem dia que me dá até dor de cabeça ficar sem café. Então, sem café, né? Café, né, o pretinho. Então, amados, ficar sem comer não é tão difícil para mim, não, mas ficar sem café. Então eu falei com ele, vamos partir para dentro. Então quem me conhece sabe que é muito difícil para mim ficar sem comer doce. E eu fui e comecei o propósito de novo. Amados, nós temos uma vizinha muito querida aqui perto de nós, né? E ela mandou para minha esposa uma travessa de um doce. E ela cozinha muito bem, amados. Muito bem. Nossa, nunca comi nada que ela fez que fosse ruim. E ela foi e mandou assim, amado, esse é o melhor doce que eu já vi. Quando eu olhei, amado, aquele creme com morango por cima, eu falei, Jesus amado. Jesus amado. E aí, amados, ela foi e mandou mensagem de noite. E aí, já comeram? Quero saber o que vocês acharam, porque é o melhor doce que eu já fiz. Amados. E a esposa pegou aquele doce, amados, e falou assim, você não vai comer? Eu falei, não vou comer. Aí ela virou e falou bem assim, nem experimentar? Falei, Jesus amado, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. E eu falei, não vou experimentar, não vou. Amados, tem hora e você resiste, aí tem hora que você precisa dar um passo que depende de você, né? Hoje eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo resistir nem à sobremesa, eu estou tão fraco, eu não estou conseguindo resistir nem à sobremesa do serviço, né? Então, amados, a minha amada esposa me ajudou hoje, me deu uma marmitinha para eu levar para o serviço, e eu não fui nem lá no restaurante para resistir a Coca. Amada, estão dando Coca-Cola no almoço de bebida, e sempre tem um docinho, um chocolatezinho. Amados, eu não fui lá e eu almocei a comidinha que a minha esposa me levou. Não bebi, não comi, não subi, não bebi a Coca-Cola, não peguei o doce. Fugi da aparência do mal, porque eu quero me manter nesse propósito. Entende, amados? Então é para vocês entenderem que não é só espiritual. É você também fazer o seu culto racional, como nós estamos falando. Senhor, eu quero oferecer a minha vida como sacrifício vivo. Senhor, eu quero oferecer a minha vida como sacrifício, eu quero te oferecer o meu culto racional, eu quero decidir jejuar, eu quero decidir me abdicar dos manjares, eu quero decidir me consagrar, eu decido me alinhar ao Senhor, né? Eu quero te entregar isso. Então, amados, é isso aí, o intuito é você mortificar a sua carne, é você sentir as aflições na sua alma, entendeu? É você mortificar os seus desejos, entendeu? Mas assim, amados, não olhe para o jejum como uma varinha de condão. Nós pentecostais, amados, nós é que acreditamos na manifestação do Espírito Santo, acreditamos nos dons, acabamos às vezes nos deixando levar por umas meias verdades e acabamos acreditando que o jejum é uma varinha de condão, entende? Onde você vai pegar ela e vai acionar ela quando você quiser aquela bênção diferente, entende? Agora eu vou jejuar e Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, como se ela fosse aquelas varinhas mágicas, né? Então, amados, a sua fé não é o jejum
que vai fazer as coisas acontecer? A sua fé move os céus. Mas o jejum vai ajudar que você limpe os desejos impuros, entende? Você vai se purificar, você vai como assim, tem um monte de coisa me atrapalhando, um monte de entulho. Como que eu vou tirar esses entulhos? Você vai jejuar, você vai limpar, entende? Eu mortifico a minha carne, eu luto contra o meu corpo, eu me limpo dos meus desejos. E aí você abre espaço para que uma fé genuína mova os céus, para que aconteça o que Deus tem alinhado para você. Ficou claro, amados? Depois vocês me dão um feedback aí com delay. Se eu pudesse resumir o jejum, era assim isso, entende? Que o jejum é de alimento, ele pode ser total, ele pode ser parcial, mas ele tem que ser por um período de tempo e ele tem que ter um propósito. E ele não é uma varinha mágica, ele é algo que vai mudar você, ele vai alinhar você, ele vai deixar você sensível, entende? Vai limpar você de desejos, vai limpar você de práticas ruins que você tem, entendeu? Práticas pecaminosas, para que você se alinhe ao propósito de Deus. Amém? Então vamos jejuar, povo de Deus, vamos jejuar, gente. Vamos jejuar, vamos orar, porque é fundamento, é fundamental. Como que a minha casa vai estar firme na rocha? Fazendo uma casa sobre a rocha, que é Jesus, como? Com fundamento. Qual o fundamento da sua casa? Oração, palavra, jejum. Em cima desse fundamento, você vai edificar a sua casa, a sua vida espiritual. Amém? Propósito, né? Igual eu falei, jejum tem propósito, né? Tem que ter um propósito. Então, o Luciano Subirá, né? Quem está aqui desde o começo ouviu que eu falei que o estudo que ele disponibilizou foi uma base, né? Nossa, essa é uma ótima palavra, pastor. Uma desintoxicação espiritual. E carnal também. Carnal, porque todos nós, depois dessa confinamento, estamos precisando dar uma desintoxicada, né? Alimentar. Então o jejum é tão bom. Se tem algumas irmãs aí que acompanham esses canais fitness, né? Que a minha esposa acompanha aí e fica me mostrando. Tem um monte de nutricionista, né, personal aí nesses canais aí fitness que recomendam o jejum, né, com o propósito de fazer o seu corpo aí. Eu não sei explicar, né, eu sei explicar o jejum, mas esse jejum aí medicinal, esse jejum dessa galera fitness, eu não sei explicar o que ele faz no corpo, mas depois vocês perguntam para minha esposa aí que ela vai saber te explicar, mas tem um propósito aí também. Então o jejum é bom para tudo, né? Então, amados, no Velho Testamento, o Subirá levanta alguns motivos que as pessoas jejuaram, né? Então ele põe aqui que lá em Números 6, versículo 3 e 4, houve um jejum com o intuito de consagração. Então ele lembra aqui até de algo que eu já falei um tempo atrás para os jovens da nossa igreja, sobre o nazireu. O que é o nazireu? É alguém que foi mamãe que falou, entendi. Foi a minha mãe que comentou no celular do meu pai, do pastor César. Então, amados, por consagração. Então o nazireu, ele faz o jejum e ele tem um voto, né, de jejum. E isso é uma prática constante do nazireu. Primeiro porque ele faz um jejum parcial. A vida dele é de jejum parcial. Existem alimentos que não entram na boca de um nazireu, né? Bebidas alcoólicas não entram na boca de um nazireu, entende? Não é qualquer comida que entra na boca de um nazireu. Ele tem uma vida já consagrada. O jejum é parte da vida de um nazireu. Então ele botou esse trecho aqui. Ele botou, amados, algo que quase não entra no nosso escopo de jejum, né? Se algum dos irmãos fazem uso para isso, solta as ataduras da impiedade e das disfarças
Ah, amém. É a atadura do jugo. Então, amados, que é o jejum para arrependimento de pecados. Olha que jejum nobre. Senhor, eu preciso estar com o coração mais quebrantado, Senhor. Eu preciso estar arrependido das coisas que eu faço. Então eu vou jejuar para que eu seja sensível a ouvir a Tua voz, a me arrepender das minhas escolhas, das coisas erradas que eu tenho feito. Então ele traz esse jejum para arrependimento de pecados, que está em 1 Samuel 7,6, né? O povo e o rei jejuaram. Amém, Elinéia. Então, amados, tem uma parte da Bíblia que fala muito de jejum para mim, que é lá em Neemias, né? E eu tenho falado isso muito com a igreja, falei sobre isso domingo, quando nós nos unirmos. Imagina, amados, todos nós orando, todos nós lendo a Bíblia, todos nós jejuando com esse foco correto, entende? Com essa direção correta, com esse propósito correto de se alinhar, de ouvir Deus, de estar sensível à vontade do Pai, entende? Um jejum de arrependimento. Imagina Neemias juntando todo o povo para jejuar, para um arrependimento, porque a gente está arrependido dos nossos maus caminhos, entende? Amado, nosso Deus, olha, ia ser lindo demais. Vai ser lindo demais, porque esse é o intuito, é que você decida dar o seu culto racional e jejuar, e ler a Bíblia, e orar, e a gente mudar essa realidade. Então, amados, ele fala do jejum também lá de Davi, quando ele jejuou em luto pela morte de Saul e de Jonas, né? Ele fala de que Davi jejuou em 2 Samuel 12, porque ele estava aflito. Ele fala de alguns de jejum em Esdras, por exemplo, quando ele estava pedindo proteção. Esdras, quando estava reconstruindo, que ele começou a sofrer aquela perseguição e sofrer aquelas ameaças, né, das pessoas. Então ele orou por proteção, ele jejuou por proteção, né? E Davi também jejuou em situações de enfermidade, Salmos. E Daniel também jejuou com o intuito de interceder. Deus revelou para ele que estava tendo uma guerra espiritual e ele jejuou no intuito de intercessão. Amém? Então, amados, jejum não tem só esses exemplos do Velho Testamento, nós temos jejum também no Novo Testamento, né? Em Mateus 17 fala sobre jejum, né? Jesus menciona o jejum e fala que, eu até falei esse versículo na pregação de domingo, que existem demônios que só saem com jejum e com oração, né? Esse Eliabe, até o leão jejuou, né, Eliabe? Verdade, né? Ana jejuou e orou, né? Jejuava e orava frequentemente. Lucas 2:37. E João Batista jejuava, né? Ele jejuava com o intuito de preparar o caminho do Senhor, né? E como a gente tem N outros exemplos de jejum, amados, lá em Atos dos Apóstolos, que fala sobre a igreja primitiva, as pessoas jejuavam para ministrar o Senhor, jejuavam pelo seu ministério, jejuaram para eleger os presbíteros. Então, amados, o jejum faz parte aí de toda a Bíblia. Quase toda a Bíblia aí cita jejum, né? Paulo cita jejum em 2 Coríntios. Vocês param de dar spoiler de tudo. Agora é a tia Adriana falando de Elias e Moisés. Então, como eu falei com vocês, amados, existem várias formas de jejuar, né? E eu tenho certeza que algumas pessoas têm dúvida. Eu sei que tem pessoas que não têm, mas tem pessoas que têm dúvida. Então, o jejum parcial, amados. Quem é o maior exemplo de jejum parcial?
né? Não tem como eu te esperar responder, mas é Daniel. Daniel é o grande exemplo do jejum parcial, quando ele assentou no seu coração não se contaminar e ele abriu mão de comer, os manjares do rei. Então a Bíblia não afirma, mas é bem provável que ele ficou aí se alimentando de frutas e verduras, né, basicamente, né, cereais. E ele não se alimentavam da comida do rei. E qual é o jejum normal? O jejum normal é quando você se abdica de qualquer alimento. Então, amados, você acorda e fala: Senhor, hoje eu senti impulsionado a jejuar. Por qual período? Vou jejuar a parte da manhã, eu vou jejuar até 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, né? Cada um tem que conhecer o seu corpo, amado. Mas o jejum é o que está. Por isso que eu falei de sacrifício antes, entendeu? O jejum tem que te custar algo. Não pode ser assim: eu vou jejuar e eu não vou tomar café. Beleza. Aí 9 horas da manhã você está comendo um biscoito. 9 horas da manhã você está comendo uma fruta. Entende, amado? Tem que ter uma relevância, entende, amado? Tem que te custar algo, entende? Eu vou jejuar, Watson, eu não consigo jejuar muito tempo, mas eu vou jejuar até a hora do almoço, então eu vou ficar sem me alimentar nada. Isso vai me custar. Amém, amados? Cada um tem que jejuar de acordo com a sua capacidade. E você vai ver que cada vez que você vai jejuando, o seu corpo vai se acostumando e você vai exigir um pouco mais dele, entende? Então esse é o jejum normal. Quando você se abdica de qualquer alimento. Não, o parcial, o maior exemplo é Daniel. O jejum normal, você se abdica de qualquer alimento, mas você bebe água, certo? Né? Você não fica sem beber água, ainda mais se for um jejum longo. Vou fazer 24 horas de jejum, né? Então é bem provável que você vai jejuar dos alimentos, mas você vai se hidratar. Existem exemplos de pessoas que jejuaram, fizeram um jejum total? Existem, até mesmo de água, né? E aí o Luciano Subirá, traz 2 exemplos aqui. Esté capítulo 4, versículo 16, ela faz jejum, o Senhor pede um jejum de 3 dias, até mesmo sem água. E ele traz Atos 9:9 sobre Paulo, quando Paulo perde a visão, e naquele momento que ele perde a visão, né, que ele teve aquele encontro com Deus e tudo mais, Paulo fica 3 dias sem comer e sem beber. E aí, amados, ele traz, né, o Luciano Subirá coloca isso, e eu achei muito bacana, que a medicina não te aconselha a ficar mais do que 3 dias sem água, né, sem beber. Então, amados, não saia daqui hoje, assim, o Watson deu um estudo e agora eu tenho que fazer jejum, então eu tenho que parar de comer a qualquer custo, então eu vou jejuar 24 horas, sendo que você nunca jejuou. Não faça isso. O Watson falou que Paulo jejuou 3 dias sem comida, sem beber e sem comer, então eu também vou jejuar, porque eu gosto muito de Paulo, quero fazer o que Paulo fazia. Não faça isso, amado. Mas assim, faça algo que te custe, mas dentro das suas possibilidades, entende? Faça algo que seja relevante, mas dentro, com toda a sabedoria, entende, amados? Com todo discernimento, né? Não faça as coisas de qualquer jeito. Senhor, eu quero um dia conseguir jejuar 3 dias, me sentir vocacionado a isso. Então se prepara, jejua 6 horas, jejua 12 horas, jejua 24 horas, depois faça um jejum total, sem água por 6 horas, por 12 horas, por 24 horas. Entende? E vá, mas vá com muita sabedoria, entende, amados? Com muito discernimento, fazendo tudo com um único intuito, entende? De alinhar, de agradar. Ninguém que quer agradar a Deus, amados, que quer buscar santidade, que quer se livrar, né, dos desejos carnais, vai fazer uma loucura, entendeu? Não é fazer loucura, né? É para fazer algo que vá fazer bem para você, né? Então a duração do jejum, que é o que eu estou falando agora, amados. Nós temos exemplo de pessoas que jejuaram 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, né? E tem os exemplos de 40 dias, amados. Quem jejuou 40 dias, né?
né, tia Adriana falou ali, 2 casos, né? E também o próprio Jesus. Amados, mas assim, vamos, né, ser sábios, né? Um jejum de 40 dias é algo sobrenatural, não é algo natural. Será que um dia nós vamos conseguir fazer um jejum de 40 dias, amado? Não sei. Não tenho resposta para isso. Mas só faça se Deus te vocacionar. Jesus jejuou 40 dias? Jejuou. Qual era o intuito? Foi quando ele foi começar o seu ministério. Ah, Alisson, eu me sinto vocacionado para fazer algo e sinto também que eu devia jejuar por isso. Amém. Vamos orar a Deus, vamos nos alinhar, vamos começar devagar, né? Como o Marcelão acabou de falar, o jejum é uma prática judaica, deveria ser uma prática nossa, cristã, mas não tem sido. Então qual é o intuito desse estudo? Trazer para você o quanto a gente precisa se realinhar com os fundamentos que Deus tem para nós, né? Então, amados, teve casos de 40 dias? Teve, né? Mas assim, é algo excepcional, sobrenatural, né? Assim, é Deus na terra, Deus, né, tomou, sustentou Jesus, né, na sua humanidade, né? Como os outros 2 casos aí. Jejum prolongado, então, amados, é o que eu estou falando, né? Que temos que pedir sabedoria a Deus. E estamos encerrando aqui o que nós tínhamos preparados aqui sobre o jejum, né? Então, amados, eu vou ter que jejuar quantas vezes por semana? Não sei, amados. Eu vou jejuar quantas vezes por mês? Eu vou ter que jejuar agora toda semana? Eu vou ter que jejuar todo mês? Não sei, amados. Não sei te dizer. Isso é algo entre você e Deus. Mas eu sinto muita paz, né? O pastor está aqui online conosco, os diáconos estão aqui conosco, né? A liderança, que eu tenho dito que Deus tem nos chamado, né? A liderança dessa igreja para um nível mais profundo. Mas você também, membro, né? E você também que não é membro da IPDR, Deus tem nos chamado a um alinhamento, amados. Então eu sinto muita paz dizer para você, né, principalmente você membro da IPDR, Zé Tieto, que o jejum hoje é necessário para nós, igreja. Necessário. Precisamos jejuar, porque nós temos uma realidade que precisa ser mudada. Como que ela vai mudar? Quando nós mudarmos. E como é que nós vamos mudar? Jejuando, orando e lendo a Bíblia. O que o jejum vai fazer? Vai limpar. A vontade do Hades vai deixar de ser importante. E a vontade de Deus vai ser relevante. Entende? Então, amados, vamos jejuar com um só propósito, igreja. Eu não estou te chamando para jejuar para o que você precisa como indivíduo, né? Eu, Hades, tem um monte de coisas que eu preciso como indivíduo, né? Um monte. Mas eu estou querendo jejuar para isso, mas eu tenho separado momentos de jejuar para que eu cumpra o meu papel dentro da igreja, entende, amado? Então, jejue pela sua vida, pelos seus propósitos, pelas suas necessidades, mas eu quero te convidar, te encorajar a jejuarmos para entendermos o que Deus conta, o que Deus está querendo contar conosco nessa mudança que Ele quer fazer na nossa igreja. Amém? Então, amados, estou encerrando. Né? Aprendemos bastante coisa, eu aprendi bastante coisa aqui preparando esse estudo e agora falando com vocês. Espero que você também tenha aprendido. Então, jejum pode ser de alimento, pode ser total, pode ser parcial, pode ser com abstinência até de água ou não, por um período de tempo, com um propósito. Entende? Esse é o resumo. Então, por que eu vou jejuar? Porque eu quero me esvaziar das minhas vontades, eu quero esvaziar do que eu penso, do que eu acho, eu quero mortificar a minha carne. Mas como que eu venço as tentações? Como que eu avanço? Como que eu fico sensível à voz de Deus? Jejum, jejue.
é uma ótima ferramenta, mas não fica usando o jejum como amuleto, como varinha de condão, como muitos de nós, né, fazem aí. Ah, eu quero aquela bênção pessoal, aí eu jejuo, tá bom? Então, amados, por favor, você que ainda tem alguma dúvida, que gostaria de esclarecer algo, manda uma mensagem, você tem meu telefone, tem meu zap, manda para mim, ou manda aqui no da igreja, vamos conversar, vamos trocar ideia. Dar estudo assim é muito difícil, então receber o seu feedback, receber a sua dúvida, receber o seu comentário é muito bacana. É muito bacana porque eu cresço e aí eu posso trazer para cá, mesmo que eu não cite seu nome se você não quiser, e a gente vai aí trocando ideia e vai evoluindo. Então, não se esqueçam, manda para nós, para a gente poder estar se alinhando aí como corpo, e sinta-se convocado, encorajado, despertado a jejuar com o intuito de entender como que Deus quer contar com você nessa mudança que Ele quer fazer na nossa igreja. E assim que terminar eu coloco o link, Marcelão, obrigado por me lembrar, lá no grupo da igreja sobre o estudo do Luciano Subirá, tá bom? Que é completinho, leiam lá, vale a pena, tá bom? Eu vou orar agora, provavelmente a live vai cair antes de eu terminar de orar, então você ora em casa, 2 Crônicas 7,14, tá bom? 2 Crônicas 7,14. Pai, a tua palavra diz, Senhor, mais uma vez, Pai, que se mesmo que o Senhor traga o caos na terra, Pai, se a tua igreja, Pai, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, Deus, se humilhar, orar, te buscar, se consagrar, Deus, jejuar, Senhor, reconhecer que nós somos pequenos, limitados, reconhecer o quanto precisamos estar alinhados, Deus, quanto que estamos desalinhados da tua voz, do teu propósito, como precisamos estar sensíveis à tua voz e voltarmos, Deus, para o caminho certo, voltar para o que é fundamental. Deus, o Senhor virá, Pai. A tua palavra diz, Deus, e nós acreditamos que a Bíblia, Deus, não é um amuleto, a Bíblia é a tua voz, ela é a tua palavra, a Bíblia é a tua boca, é a tua voz falando aos nossos ouvidos. Ela disse que o Senhor viria e ouviria a nossa súplica, ouviria o nosso clamor, Deus. Então ouça o clamor da tua igreja, principalmente, Deus, agora neste momento, de uma forma especial, a tua igreja PDR José de Anchieta, Deus, que precisa mudar de patamar, precisa se aprofundar, precisa estar sensível a ouvir a tua voz e cumprir o propósito como igreja, Deus, aqui na terra. Nós entregamos este momento nas suas mãos, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.